Boa noite, alunos do terceiro H, tudo bem? Aqui é o professor Nicodemos. Nós estamos fazendo uma aula diferente hoje com PowerPoint, como falei para vocês, né? Eu iria, com o tempo, melhorar um pouco as apresentações, a aula. Estamos à distância, então temos que melhorar um pouco, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, ok? Sobre a revolução filosófica e a científica, aonde a ciência exatas, tá, e a filosofia humana se unem no decorrer da história e em todo o período do mundo, ok? Essa aula vai para o terceiro H, filosofia, ok? Toda a segunda-feira, e terça-feira nós fazemos aquele plantão de dúvidas IAD para tirar, se possível, algumas dúvidas que vocês têm, tá bom? Vamos lá então. Introdução. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Quais são as causas principais da união entre a filosofia e a ciência no decorrer da história? As causas principais são essas: a filosofia, a ciência, a química, a matemática e outras ciências mais que eu vou mostrar aqui para vocês, vai demonstrar que essas ciências se unem. E este é um livro que eu quero apresentar para vocês, que é muito bom, A História da Física. E ela não fala só sobre a física, ela vai falar também sobre a história da química, da matemática, tá? Da filosofia e também passar um pouco pela teologia, tá? Essas ciências na história, elas se unem, tá bom? Vamos lá então. As causas principais, lembra lá? Vamos lá. Qual é a causa principal, ou quais são as causas principais? As causas principais da revolução podem ser resumidas em renascimento cultural, presta atenção, tá? Porque depois vocês vão fazer um pequeno trabalho para mim. Renascimento cultural, renascimento científico, né? A revolução da imprensa, a reforma protestante contra o catolicismo, tá? E o hermetismo, tá? Ok? Vamos lá. A expressão revolução científica foi criada por Alexandre Koller em 1939. Em seguida ela foi popularizada, um tempo depois, né, por Thomas Kuhn. Tá? A revolução científica também se iniciou no século XV. Um conhecimento mais estruturado e prático, tá? Desenvolvendo formas empíricas de se constatar os fatos. Tá? É um resumo, uma introdução, queridos alunos, da revolução científica, tá bom? Mas na Idade Média, muito antes disso aqui, qual era o conhecimento, o pensamento que se propagava entre os povos, entre as aldeias, entre os camponeses? Até a Idade Média, o conhecimento humano estava muito atrelado ao modo de concepção de vida, tá? Que religiosamente estava propagado pela igreja dominante, que no caso era a Igreja Católica. Abre aspas aqui, tá? Um dos motivos da reforma protestante também foi lutar contra este pensamento religioso, protestar, né? Protestante. Hoje chamado de evangélicos, né? Nos Estados Unidos, the gospel, mas na sua origem protestantes, ok? Contra esse pensamento religioso que também na época era muito contra a ciência. Nós vamos falar aqui também sobre o Galilei e outros pensadores mais que foram perseguidos, tá? Uma outra pergunta, mas aonde entra nessa história a filosofia? Né? A disciplina de filosofia. Aonde que a ciência e a filosofia entra aí? Aonde? A ciência, por sua vez, estava muito atrelada à filosofia e possuía suas restrições. Por quê? Porque na época do século XV para trás, a filosofia era muito ligada só com a teologia. Do século XVI para cá, a filosofia começou a sair um pouco da área religiosa e entrou um pouco na área das ideias filosóficas científicas, querido, trazendo um novo bojo, né? Trazendo uma nova forma de ver, uma nova forma de pensar, tá? Vamos lá então. Mas a partir do século XV também permitiu que o modo das coisas, o modo de se fazer as coisas fosse também mudando, tá? Conforme a ciência ia evoluindo, ok? Agora, um pensamento aqui. O que aconteceu com o modo de pensar desta época? Mudou totalmente, queridos, mudou totalmente.
A nova forma de pensar, comprovar empiricamente, principalmente fazer ciência, prosperou intensamente em um período que se propagou até o final do século XVI. Tá? Agora onde entra a revolução científica unindo-se com a filosófica. Vamos lá. Tornou o conhecimento mais estruturado e mais prático, absorvendo o empiritismo, né, como mecanismo para se consolidar as constatações. Professor, o que é empirismo? Vamos lá, o que é empirismo? Pensamento segundo o qual todo conhecimento provém unicamente da experiência. Preste atenção, a maioria das universidades vai se basear aqui, tá? Não só universidades, academias, científicas, faculdades. Só podemos provar algo científico se for testado, aprovado, né? Com métodos científicos comprovados, tá bom? Vamos continuar aqui. Limitando-se, porém, por um extenso modo de testes, ok? O empiricismo, o pensamento empírico vai passar por aí, se afastando do misticismo, se afastando também da religiosidade, ok? E indo mais para o pensamento racionalista, ok? Vamos lá. Concluindo nossa aula, queridos, porque nós não vamos com muitas delongas, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Eu tenho que passar a tarefa para vocês ainda. Conclusão. Os efeitos da revolução científica foram incontáveis e mudaram muito a história da humanidade, queridos, ok? E para melhor, né? Claro que tudo tem o seu contra, o seu a favor e o seu contra, mas provou-se que a Terra girava em torno do Sol, tá? A física explicou diversos comportamentos da natureza que na época era atrelado só aos deuses, às forças da natureza, tá? A matemática cresceu vastamente, o humanismo passou a ser evidência e muitos críticos da igreja, como por exemplo alguns pensadores como Isaac Newton, vou passar aqui para você, foram criticados como Galileu, ok? Mas trouxeram muitas novidades para nós que são usadas até hoje, ok? Vamos lá. Entre os grandes nomes do período que deram suas contribuições para o avanço da ciência estão esses homens. Sir Isaac Newton. Querido, você sabia que Isaac Newton era formado em mais de uma ciência? Além de químico, físico, matemático, ele também era filósofo. No final de sua vida, muitos não falam disso, viu? Você vai encontrar, se você pesquisar, Isaac Newton também falou sobre teologia. Isaac Newton tem um livro escrito sobre vários profetas da Bíblia. Um deles é Daniel, que fala junto com o Apocalipse. E Isaac Newton relata ali no seu livro algumas coisas no final dos tempos. Inclusive ele escreveu que a Terra iria no máximo até 2050. Será? 2070, 2060, será? Muito inteligente. Outro pensador, Galileu Galilei, perseguido pela igreja. Você sabe o pensamento dele, né? Nós não temos muito tempo aqui de explicar um por um, porque eu vou passar vários aqui, ok? Mas Galileu Galilei ele foi muito perseguido pelo seu modo de pensar, pelas suas descobertas astrofísicas, né? Ele era, além de astrônomo, era linguista também, teólogo, filósofo, matemático, muito inteligente. René Descartes, este aqui, até hoje as universidades falam sobre ele. Ele é referência, principalmente na França e na área filosófica, ok? Francis Bacon também escreveu, revolucionou o pensamento de hoje, moderno, foi influenciado por ele. Vou passar um pouco rápido, tá? Tá aqui o meu xará, Nicolau Copérnico. Esse aqui tem Nico aqui e Nico aqui. Esse também, na área das ciências exatas, principalmente da matemática, ajudou imensamente na construção de aviões, navios e de várias máquinas aí, ok? Blaise Pascal, esse aqui eu gosto muito, querido, porque ele é muito parecido com o Isaac Newton. Ele é muito parecido. Blaise Pascal, ele foi um filósofo apaixonado pela teologia. Ele falou muito sobre Deus. Eu gosto muito dessa área, tá? Claro que cada professor inclina para um lado, né? Ele falou muito sobre o ser humano, o amor ao próximo, né? Vale a pena você ler os livros de Blaise Pascal, viu? Pena que morreu novo. Esse aqui é muito estudado por químicos, muito, farmacêuticos, né? Louis Pasteur, né? Ele ajudou muito na área farmacêutica, tá? E sobre remédios, também vacinas, tá? E Francesco Reti,
Esse aqui também é muito citado em várias literaturas da universidade, ok? Queridos, quase todos eles eram, quase todos, tá? Não eram todos, matemáticos, filósofos, astrônomos, físicos, químicos, teólogos, historiadores e linguistas, tá? Gênios humanos para a sua época, tá bom? Terminando nossa aula, querido, que já passou aqui de tantos minutos já, vocês farão um trabalho para mim, preste muita atenção. Vocês vão escolher 2 pensadores, tá? Por exemplo, vou voltar aqui. Você pode escolher o Isaac Newton, vai. E depois você pode escolher também, se você quiser, o Blaise Pascal. Porque esses 2 pensam um pouco parecido em algumas áreas, tá? Em algumas áreas. Eles pensam parecido em algumas áreas, tá? E você vai responder para mim o seguinte: vocês farão um trabalho e irão escolher 2 pensadores desta aula e responderão uma única pergunta dizendo: aonde estes pensadores se unem na revolução filosófica e científica? Eu dei mais uma chance aqui para esclarecer sua mente. 2. É para escolher uma dessas perguntas, tá? Se quiser responder as 2, tudo bem. Como os pensamentos se uniram na revolução filosófica e científica? Por favor, não é para escrever 3 linhas não, eu não vou aceitar, hein? Eu não vou aceitar. Eu não vou ficar usando o PowerPoint aqui, meu projetor ali, o meu notebook aqui, meu celular aqui, a minha força aqui, minha internet aqui para você mandar um trabalho de 1 linha, 2 linhas. Toma vergonha na cara, meu irmão. Hã? Tá bom, querido? Claro, brincadeira, né? Faça um trabalhinho com capa, bonitinho, nome, pan, uma página, mínimo uma página, tá bom? Data de entrega, 28/9, segunda-feira que vem, no máximo até a meia-noite, aqui pelo Google Classroom, viu, querido? Muito obrigado. Essa foi a aula, viu, querido? Essa foi a aula. Não farei sempre assim, porque dá um trabalhão lascado fazer isso aqui, né? Mas nós estamos fazendo de tudo para vocês aprenderem pelo menos um pouco, tá? Essa foi a aula de A Revolução Filosófica e Científica. Falou? Bons estudos, querido!